procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu acredito que é uma passagem bastante adequada para esta manhã, quando celebramos a ceia do Senhor, e eu não vou fazer uma exposição prolongada, em razão do tempo, senão destacar aqui alguns pontos bastante interessantes. Primeiro, Pedro e João, em razão da cura do paralítico na Porta Formosa, foram levados às autoridades religiosas da época. Convém ressaltar aqui que não foram levados às autoridades civis, mas às autoridades religiosas, aos sacerdotes e aos anciãos, e foram questionados acerca do nome de Jesus. Como não tiveram maneira para castigá-los, ou para prendê-los, ou para levá-los a um processo, digamos assim, eles foram soltos com a recomendação de que tivessem cuidado, mas a tentativa daqueles homens era impedir que eles anunciassem o nome de Jesus. No entanto, como lemos aqui na passagem, eles voltam à igreja, a igreja está reunida, é o verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eu acredito que a gente pode fazer algumas analogias para os dias de hoje, e a gente vive num mundo diverso, enquanto aqui, por exemplo, a gente desfruta de liberdade. Há países aí onde os regimes totalitários perseguem, torturam, matam cristãos comprometidos com Cristo, enquanto aqui, pelo menos do ponto de vista físico, nós ainda não experimentamos esse tipo de perseguição, embora essa perseguição já exista do ponto de vista da doutrinação, já exista do ponto de vista de querer
nos colocar contra a parede, na defensiva, e muitos de nós estamos aceitando isso. Diferentemente aqui dos apóstolos, quando chegaram à igreja, contaram o que eles estavam vivendo, ao invés de eles se esconderem, ao invés de eles procurarem as cavernas, ao invés de eles ficarem assustados, o texto é muito claro, eles anunciavam ainda mais com intrepidez, com coragem. E o que mais me chama a atenção é a oração que os crentes reunidos fazem. O texto diz que de forma unânime, ou seja, todos indistintamente levantaram as suas vozes a Deus e agradeceram a Deus por aquelas circunstâncias. Deixe-me dizer nesta manhã, circunstâncias adversas não impedem que Deus haja. Circunstâncias adversas não impedem que a obra de Deus avance. E aí eu incluo o momento que vivemos no país. Temos que cumprir as normas, vamos cumpri-las. Temos de cumprir as diretrizes, vamos cumpri-las, mas que não sejam essas as circunstâncias para fazer com que a nossa fé esmoreça. Ao contrário, é nesse momento que a nossa fé precisa ser demonstrada, crendo que Deus age contra todas as circunstâncias. Foi o que eles fizeram, oraram a Deus, reconheceram a soberania de Deus sobre todo o universo. Também, na própria oração, fazem menção da profecia dada por Davi acerca da perseguição contra o Messias, contra o ungido. E na própria oração deixa claro um ponto que é interessante frisar nesta manhã, porque às vezes, na nossa dúvida, às vezes, quando somos apanhados em nossas fragilidades, e às vezes até sob a pressão do que a mídia diz, nós desacreditamos da história. Inclusive há teólogos que desacreditam da história. Às vezes também achamos que a morte de Jesus foi uma morte circunstancial, ou digamos um plano B, porque o plano A não funcionou, não deu certo. Isso talvez na nossa vida diária pode acontecer assim: você conserta alguma coisa na sua casa, mas não funciona, você vai para o plano B, vai para o plano C, e eventualmente vai passar por todos os planos e nenhum deles vai dar certo. Mas aqui é diferente, Deus não tem planos diferentes, Deus tem um plano só. E é exatamente isso que eles reconhecem aqui, no verso 27, porque verdadeiramente, já refletindo a profecia de Davi, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Falando da humanização de Jesus, referindo-se inclusive até ao que Paulo diz aos filipenses, não é? Que ele se torna servo. Então aqui a expressão é praticamente a mesma: ao seu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Ou seja, Messias significa isso, o enviado, o ungido. Ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, Herodes representando o povo judeu, Pôncio Pilatos representando os romanos, e outros gentios, e também judeus, gente de Israel. Agora, se reuniram para quê? Com que finalidade? Foi meramente um ato circunstancial? Não. O verso 28 responde: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, a morte de Jesus não foi acidente.
A morte de Jesus não foi porque ele foi um revolucionário, um rebelde, alguém que se pôs contra os ensinos judaicos. Não, a morte de Jesus cumpriu o propósito de Deus. Cumpriu o que Deus estabeleceu para realizar, no sentido de nos prover a salvação. Muitos não entenderam isso naquela época, e os próprios discípulos às vezes também ficavam nesse dilema. Isso aparece lá no dia da ascensão, quando eles ainda ficam naquela tensão entre o reino físico, e Jesus lhes diz: antes vocês vão receber poder para que sejam testemunhas. E pelo menos lá no capítulo 23 de Lucas, por 2 vezes, primeiro Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, e quando lhes dá a conhecer aqueles 2 discípulos, Jesus diz a eles: vocês não são sábios? Porque essa é a ideia quando Jesus chama eles de nécios. Quão nécios são vocês? Quão desinteligentes são vocês? É exatamente isso que Jesus está dizendo para aqueles 2 homens. Quão desinteligentes são vocês? Será que vocês não leem as Escrituras? Eu vou dizer uma coisa aqui nesta manhã: 18% dos crentes leem a Escritura, a grande maioria não lê. Isso é pesquisa. E é exatamente isso que Jesus reprova. Vocês não leem as Escrituras porque são elas que testificam de mim. E começando desde a lei, passando pelos profetas, ele reporta tudo quanto a Escritura falou a seu respeito. Depois, no mesmo capítulo 23, Jesus se encontra com os discípulos, muito provavelmente lá no cenáculo, e diz o texto que Jesus começa a discorrer, e ele usa as 3 classificações que eram comuns para a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento: leis, salmos e profetas, e outra vez reporta tudo quanto a Escritura dizia a seu respeito. Em outras palavras, Jesus cumpriu o propósito do Pai. E aí, no verso 29, e é para essa parte final do texto que eu quero chamar a atenção. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, ou seja, as ameaças dos sacerdotes e religiosos da época. Olha para as suas ameaças. Será que somos ameaçados? Fisicamente ainda não, mas se você olhar no mundo da doutrinação, no mundo da pressão, das atitudes que são tomadas, das censuras que estão sendo feitas nas redes virtuais, quando você simplesmente menciona uma coisa que desagrada a esse grupo que sustenta o poder do mundo, somos censurados, a nossa palavra é calada, a nossa palavra não é aceita, nem no aspecto democrático da liberdade de expressão. Somos ameaçados hoje. E a oração que eles fazem é exatamente essa. Verso 29. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Em outras palavras, ameaças não podem nos parar. Vou repetir: ameaças não podem nos parar. Ainda que haja todas essas tentativas, ameaças não podem nos parar. Mas aí nós temos que ir para um outro ponto aqui. Não é na nossa força. Na nossa força nós vamos dar com os burros na água. Na nossa força nós não vamos conseguir nada, vamos simplesmente ficar no campo intelectual, e campo intelectual em si não resolve, não salva, não muda, não transforma. Quem transforma é Jesus. Então, o texto diz:
concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez. A quem eles pedem graça? A quem eles pedem intrepidez? A quem eles pedem capacidade para anunciar com intrepidez a palavra de Deus? A quem? E aí eu volto para Pedro, lá com Jesus ainda. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Quem nos dá força? Quem nos dá intrepidez? Quem nos dá autoridade? Quem nos dá aquela capacidade de não temer o homem? O Senhor. É Ele quem faz. Por isso, a oração. E ao mesmo tempo, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Não somos nós, é Ele mais uma vez. E por que razão sinais e prodígios? Não é espetacularização. Mas vamos pensar aqui, e eu já estou terminando, não é para a gente não demorar mais, eu disse que seria algumas pontuações, mas vamos pensar aqui o seguinte: aqueles homens pegaram, lá na história de Jesus, nos evangelhos, aqueles homens pegaram um paralítico, 4 homens, e levaram à presença de Jesus. Eles não puderam entrar porque a multidão cercava, preenchia todos os espaços e tiveram de subir pelo telhado. Depois estudem como eram as casas daquela época, vocês verão como é que esse procedimento foi feito. E desceram o paralítico à presença de Jesus. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para ele? Não, Jesus não o curou de imediato. Ele simplesmente disse: a ti te são perdoados os teus pecados. E quando Jesus diz isso causa um pavor naqueles fariseus, porque eles dizem: quem é ele para perdoar pecados? Só Deus que está no céu. E aí a gente entra muito no terreno subjetivo, em certo sentido, porque a salvação, ela não tem digamos, uma coisa tangível, concreta, não é? Que você possa dizer: salvação está aqui, é isso aqui, ó, pega, não é? É muito pessoal, não é? É do coração, é interno. Eu não consigo ver o seu coração, você não vê o meu coração, então é uma coisa que, em certo sentido, fica no terreno da subjetividade. Aí Jesus diz para eles: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, levanta e anda. Aí entrou no terreno da objetividade. Viu um paralítico andar? Eu vi, né? Ou seja, estes sinais, eles não substituem a salvação, mas eles são um testemunho de que aquele que pode curar o paralítico é aquele que pode perdoar os nossos pecados. É por isso que os sinais seguem a igreja. É por isso que os sinais muitas vezes acontecem, para testemunho. E é exatamente aqui o que o texto diz: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, ao mesmo tempo, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Sinais que mostram o poder de Cristo para salvar, através da obra que Ele realizou no Calvário. E o texto termina dizendo, verso 31, tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você não está sentindo esse tremor físico aqui, mas o tremor espiritual está neste lugar, porque o Espírito Santo está conosco, e eventualmente ele pode até fazer você tremer aí também, né? Mas o ponto aqui não é o tremer simplesmente. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos.
Qual o resultado que vem? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, você não proclama na sua mente, no seu coração, na sua voz, na sua intelectualidade. Você proclama sim, no poder do Espírito Santo. E o ponto que mais me chama a atenção e que termina o texto é esse: porque ficaram cheios do Espírito Santo, porque se submeteram a Cristo, porque se submeteram à soberania de Cristo, diz o texto, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez. Está me ameaçando? Não me ameaça, porque eu vou continuar pregando. Eu sou como aquele cara, né, que chamou o outro de piolho, foi chamando de piolho, até que o cara se aborreceu, mergulhou ele lá na água para afogar, ele ainda levantou e ainda com os 2 dedos fez assim. Eu sou piolho, sou insistente, não vai me ameaçar, mas não é na minha força, é no poder do Espírito Santo de Deus. A força vem dele, a graça vem dele, a coragem vem dele, a unção vem dele, a ousadia vem dele. É ele que nos dá a condição. Fiquemos de pé. Vamos estar entrando já no ato da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Tomemos o pão, tomemos o vinho, aguardemos, como é o hábito aqui em nossa igreja. Enquanto isso, adoramos os nossos queridos irmãos do louvor. Nada além do sangue.
entregar somente pelo sangue. Graças a Deus. Amém. Chegamos a esse momento que é o ápice da celebração. Você pode adorar. Glória a Deus. Porque Cristo substituiu você. Aleluia. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. E hoje podemos, no poder do Espírito Santo, proclamar o seu nome. E hoje estamos proclamando através da ceia, do pão que representa o seu corpo que foi moído, Jesus, dilacerado, e através do vinho que representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Tudo por mim e por você. Oh, Aqueles aleluia. nossos irmãos que estão em casa e não estão presencialmente conosco, mas misticamente, espiritualmente, estamos juntos diante de Deus para celebrarmos a ceia. Acompanhem conosco este momento tão especial da parte de Deus. Jesus tomou o pão, Oh, aleluia. abençoou e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu Glória a corpo. Jesus. Tomemos o pão e comamos em nome de Jesus. E Jesus, se aproximando de João Batista, no Rio Jordão, o último dos profetas, olha para ele e diz à multidão à sua volta: Aleluia. eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. De igual modo, glória. Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Graças Tomemos a Deus. o cálice e bebamos juntos. Aleluia. Glória a Deus. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Se cansar, responde. Eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. A cruz ainda me faz sonhar. Sonhar, sonhar, sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de a cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir. Prometeu voltar. Ela é a chave que abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. Se cansar, responde. Eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Eu disse que eu me nego, eu assumo a cruz. Eu disse que eu me nego, oh. Eu disse que eu me nego, eu assumo a cruz. Eu disse que eu me nego, oh. Eu disse que eu me nego, eu assumo a cruz. Eu disse que eu me nego, oh. Eu disse que eu me nego, eu assumo a cruz.
Recebe aí, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu te sigo, Oh, louvado seja me Deus. nego Aleluia. Glória a Deus. e tomo a cruz. Glória a Jesus. Aleluia. Porque meu fardo pesado, Jesus já levou sobre si. Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar com o final da oração que aqueles crentes fizeram. E o resultado daquela oração. Então feche os seus olhos. E eu vou estar orando aquela oração, a parte final. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É Deus. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E todos Aleluia. digam amém. E qual foi o resultado? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deus. E com intrepidez anunciavam a palavra Aleluia. de Deus. Porque ele vive.